BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite, o BNews 19 horas está no ar. Hoje que a gente está acompanhando aí o Centro-Oeste Export direto de Goiás. A gente vai direto para lá para falar com o repórter Fernando Brandão. Boa noite, Fernando. Com a gente aqui no BNews 19. Olha só, estamos hoje iniciando mais uma edição do Centro-Oeste Export. Você está vendo aqui atrás a movimentação, estamos no intervalo nesse momento. Dia bastante movimentado, de muitas atividades, muita coisa já aconteceu, muita coisa ainda vai acontecer hoje e amanhã também temos vários painéis. Hoje um dia de muitas atividades, tivemos painéis, tivemos palestras e tivemos também na parte da manhã uma situação muito importante, viu, Núria, que mostra a força da situação do transporte aqui no Brasil, viu? A nossa equipe foi com todo o pessoal que está participando aqui do Centro-Oeste Export. A gente foi lá no distrito agroindustrial de Anápolis, que fica a cerca de 55 quilômetros aqui de Goiânia. Lá a gente conferiu muita coisa boa e eu quero mostrar para você nesse momento em uma reportagem especial que nós preparamos para o nosso telespectador. Vamos acompanhar. O dia começou com uma solenidade na Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, onde foram apresentadas informações sobre a FECOMEX 2024, com a participação de 7 estados e com cerca de 170 expositores de todo o Brasil. Depois da saída da CIEG, foi a vez de pegar a estrada com destino a Anápolis, cerca de 55 quilômetros de Goiânia. Antes da implantação do Porto Seco, Goiás exportava cerca de 300 milhões de dólares. Após a implantação do Porto Seco, essas exportações saltaram para 12 bilhões de dólares. No Porto Seco existe um ativo único, que é o cruzamento da ferrovia Norte-Sul com a ferrovia Centro-Atlântica, permitindo dessa forma um atendimento mais eficiente das cargas que precisam chegar nos portos do Sudeste e também do Norte do Brasil. O diretor de operações do Porto Seco de Anápolis falou sobre como funciona a dinâmica do local. Nós temos uma estrutura adequada para recebimento de cargas especiais que chegam tanto via marítima como aérea e podem utilizar a estrutura do Porto Seco tanto para desembaraço aduaneiro quanto para a movimentação logística de apoio às indústrias ou aos demandantes da carga. Ele também abordou a importância de Anápolis receber o Centro-Oeste Export. Fórum aberto, com várias pessoas com conhecimentos diferentes de vários lugares do Brasil e que conseguem, através de uma discussão aprofundada, encontrar melhores oportunidades para o escoamento de cargas do Centro-Oeste pelos vários portos molhados que existem pelo Brasil. A troca de experiências é fundamental para diminuir a quantidade de erros e aumentar as oportunidades de negócio. É isso, Núria, é importante a gente ver toda essa movimentação, essa situação, da importância do transporte aqui no Brasil e especialmente aquilo que falou o senhor Everaldo, aí falando sobre essa situação da ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, que realmente é bem importante e precisa sim de uma operação logística de grande magnitude, porque a situação lá realmente é muito grave, viu? Olha só, na parte da tarde a gente voltou aqui para o hotel, situações aqui. Discussão dos entraves jurídicos no sistema de transporte aqui no Brasil. Tivemos vários painéis discutindo, vários especialistas falando sobre os assuntos aqui abordados e alguns entraves jurídicos foram colocados aqui em discussão, foram colocados aqui na mesa para os nossos debatedores, viu? Também tivemos palestras e eu chamo a atenção, Núria, para uma palestra do ministro Breno. O ministro Breno falou sobre, ele é do Superior Tribunal do Trabalho e ele falou, Breno Medeiros, falou sobre a situação do equilíbrio
entre a Constituição e as leis trabalhistas. Então a gente teve uma palestra bem interessante nesse sentido, onde ele abordou realmente como a gente pode fazer um equilíbrio fiscal, um equilíbrio econômico e um equilíbrio jurídico entre a Constituição Federal e as leis trabalhistas, abordando, claro, logicamente, os impactos disso na vida do trabalhador e também na vida das empresas, já que infelizmente aqui no Brasil a gente tem essa meio que uma guerra entre um lado e o outro. E, logicamente, os dois lados precisam realmente aí fazer essa situação de equilíbrio fiscal. Então, essas são as notícias de hoje. Nós temos ainda muita coisa para acontecer amanhã e, com certeza, amanhã o BNews vai trazer mais notícias sobre o Centro-Oeste Export, viu, Núbia? Obrigada, Fernando. Lembrando que você confere tudo o que aconteceu durante o Centro-Oeste Export hoje na rede BNews, através do site portalbnews.com.br e na edição de amanhã do jornal. E a gente transmite o BNews amanhã ao vivo a partir da manhã. Agora a gente vai atualizar a situação do Rio Grande do Sul ao vivo com a repórter Marília Sena, de Brasília. Boa noite, Marília. Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou hoje que o governo federal vai investigar possíveis falhas nos diques de contenção de lagos e rios lá do Rio Grande do Sul. Segundo ele, a falta de manutenção nesses diques de contenção podem ter ajudado no agravamento dessa tragédia lá do Rio Grande do Sul. Além disso, de acordo ainda com o Renan Filho, o Palácio do Planalto vai investir em um estudo para construir uma obra de escoamento da Lagoa dos Patos para o oceano. O ministro dos Transportes, Renan Filho, deu essas declarações ao jornal o Globo na edição de hoje, na edição que foi divulgada hoje, e ele ainda está lá no Rio Grande do Sul, participou de uma live com o ministro da Reconstrução, recém-nomeado ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacando essas medidas do governo federal para o estado do Rio Grande do Sul. No final agora da tarde, Núria, o Ministério dos Transportes informou que o tráfego em pista dupla na altura do quilômetro 294 da BR-116 do Rio Grande do Sul, no município de Guaíba, foi totalmente liberado. Em nota, o Ministério disse o seguinte, que isso garante mais agilidade à fluidez à passagem de veículos de atendimento emergencial entre as cidades atingidas pelas chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul. Agora, no final da tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne novamente na sala de situação do Rio Grande do Sul, que foi criada para estudar as medidas do governo federal para o estado, se reúne aqui em Brasília e aí já a gente tem novidades sobre a vistoria, né, do governo federal lá no Rio Grande do Sul. Núria. Obrigada, Marília. O Ministério de Portos e Aeroportos confirmou que a JBS vai operar o porto de Itajaí, em Santa Catarina. O anúncio foi feito pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante reunião com o Fórum Parlamentar Catarinense em Brasília. A JBS, por meio da subsidiária Seara, vai assumir as operações no porto de Itajaí. A empresa já negociava a compra das ações da Madá Araújo, empresa que venceu o leilão no ano passado para as operações provisórias do terminal. A JBS é uma empresa do setor de alimentos fundada em 1953, na cidade de Anápolis, em Goiás. Além da Seara, as operações incluem também as empresas Swift e Friboi. Hoje tem mais de 200 mil colaboradores e atua em mais de 20 países. Em 2017, a empresa assinou um acordo de leniência para o pagamento de mais de 10 bilhões de reais no âmbito das investigações da extinta Operação Lava Jato. O ministro Silvio Costa Filho pediu à ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, um parecer num prazo de 15 a 20 dias. A expectativa é enviar o contrato ao Tribunal de Contas da União até o fim de maio. Tudo isso para que as operações no porto de Itajaí comecem já no segundo semestre. O porto de Itajaí está há 1 ano e meio sem operar contêineres. O problema começou em novembro de 2022, quando acabou o contrato de arrendamento com a APM Terminals.
Em novembro do ano passado, Amadá Araújo, que havia ficado em segundo lugar na licitação para a operação transitória do terminal, conseguiu comprovar que poderia operar e foi declarada vencedora da concessão. Mas passados 6 meses, a empresa ainda não iniciou as operações. Para se ter uma ideia do impacto gerado pela paralisação, em 2021 foram movimentados 545 mil contêineres, em 2022, 350 mil e no ano passado, apenas 334 contêineres. A baixa movimentação prejudica os trabalhadores avulsos e o próprio município, que deixa de arrecadar impostos. A volta das operações de contêineres também dará tempo ao governo federal para preparar o leilão definitivo, que terá contrato de 35 anos. Enquanto há redução nas operações de contêineres, o porto segue atividades como carga geral, automóveis, celulose e bobinas de aço. Essa edição é um pouco mais curta, você fica agora com a solenidade de abertura do Centro-Oeste Export. Amanhã a gente transmite a partir da manhã o segundo dia de programações. Uma ótima noite para você, até amanhã. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.